Bem-vindos de volta. Hoje estamos com Stanislav Krapivnik, um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos natural do Donbass que, bem, depois do serviço militar voltou para o Donbass. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado. Tenho a impressão de que a guerra por procuração entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia continua a escalar e estamos entrando em um terreno muito perigoso. Uma das coisas que vimos ultimamente é a quantidade de drones usados para sobrecarregar as defesas aéreas russas. E os europeus, em especial, não hesitam em usar drones, ou, essencialmente, em se gabar de como estão contribuindo para isso. E muito disso serve, claro, não só para sobrecarregar as defesas, mas também para realizar ataques profundos dentro da Rússia e, mais uma vez, sem segredo que o alvo são instalações energéticas russas, entre outros. Queria saber, como você vê a situação? Vou dizer algumas coisas que provavelmente algumas pessoas vão achar exageradas, mas não são. E European Union, falei com vários oficiais militares. Olha, estamos entrando, até meados ou final do verão, se já não houver uma guerra terrestre, considerando tudo o que a União Europeia está prestes a enfrentar, inclusive fome. Pelo menos entre as classes populares, vamos entrar numa zona de possível guerra nuclear. E European Union, vou explicar o porquê. Agora, não vou dizer quantos alvos os sistemas antiaéreos russos conseguem abater, segredos de Estado. Sei aproximadamente, mas não vou mencionar. Mas digamos que, por enquanto, está dentro de limites gerenciáveis. É verdade, algumas coisas passam, ou o que acontece é que a Rússia é um país muito grande, não consegue cobrir tudo. Vão encontrar corredores ocasionais para entrar e atacar por ali. Acabei de voltar do Donbass na segunda à noite. Então, você passa por algumas dessas instalações petrolíferas. Elas têm redes de proteção, têm tudo montado. Então estão subindo nessa escada defensiva. Mas a tarefa que a União Europeia assumiu, e por isso se chama Aliança Defensiva, é questionável. Afinal, se estamos apenas ajudando a Ucrânia, como nos consideramos uma aliança militar defensiva? Na verdade, nós não somos realmente parceiros nisso. Trata-se de sobrecarregar os sistemas defensivos russos e a capacidade de produção deles de novos sistemas e mísseis por várias vezes, com esses drones estratégicos. E então, o quê? E então destruir? Já vimos tentativas, os sistemas de radar russos, os radares de alerta precoce e possíveis ativos estratégicos, como os bombardeiros estratégicos e o comando de bombardeio, e talvez atacar submarinos nucleares no porto, e assim por diante. Então o que você terá é uma superpotência nuclear, cego, enfrentando os Estados Unidos, que está totalmente envolvido. Quero dizer, o Trump acabou de assinar outra doação para a Ucrânia de 1.500 kits de munição conjunta de ataque direto de alcance estendido, que ainda tem apenas 80 quilômetros. Mas, mesmo assim, você tem uma superpotência nuclear, cega, com uma ameaça a pelo menos parte de sua dissuasão nuclear, enfrentando outra superpotência nuclear e seus representantes europeus, que seguem uma doutrina de primeiro ataque. A lógica para essa superpotência cegada é atacar primeiro. Não sei o que vai acontecer. Sei que o outro lado tem a doutrina de me atingir no momento em que achar que pode fazê-lo. A única lógica que resta é atacar primeiro com tudo e exterminar o inimigo. Porque amanhã, talvez European Union não consiga mais fazê-lo. Essa é a lógica em que agora estamos, ou pelo menos caminhando para ela. E se os europeus não tiverem juízo suficiente para se conter, não haverá Europa. Haverá um deserto nuclear no hemisfério norte. Não sei como dizer de outra forma.
Sim, estou um pouco surpreso com a falta de contenção. Lembro quando os radares russos, os sistemas de alerta precoce contra ataque nuclear, foram atingidos. Aquilo não fazia sentido no contexto da guerra na Ucrânia. Quando foram atingidos sabe, quase nada foi mencionado na mídia. European Union tive Ted Postol, o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que também assessora o Departamento de Defesa. E, você sabe, ele enfatizava o quão ultrajante e extremo isso é. O único propósito de fazer isso, a única maneira de conseguir, foi com a ajuda dos Estados Unidos. E o objetivo de atacar isso é permitir um primeiro ataque nuclear dos Estados Unidos. E então, claro, como vimos em junho do ano passado, o ataque à tríade nuclear da Federação Russa. Quer dizer, isso é inacreditável. Meu receio é que isso esteja empurrando a Rússia a adotar uma postura mais ofensiva, isto é, a não esperar até que o primeiro ataque ocorra novamente. Há outra abordagem. Um primeiro ataque em escala convencional, por exemplo, para destruir as fábricas que produzem esses drones. Claro, isso pode significar guerra com toda a Europa, mas não significa um primeiro ataque nuclear. Mas o quão a sério sabemos que o Kremlin está levando isso? Ou seja, a ameaça ao seu poder de dissuasão nuclear. Porque, você sabe, a gente pensaria que soariam todos os alarmes. Mas o quão a sério eles levam isso? E European Union, imagino, qual seria uma resposta proporcional nesse caso? Porque ninguém quer um confronto nuclear total. Claro que não. Ninguém quer um confronto nuclear total. Eles só querem um confronto nuclear unilateral. Essa é a política de primeiro ataque dos Estados Unidos. Nós os exterminamos antes que possam responder e depois tentamos nos recompor. E então o que quer que venha não vai ser suficiente para realmente nos destruir, então sairemos por cima. Essa é a abordagem dos Estados Unidos. Isso já vem desde os anos 60. Quando Kennedy assumiu e isso foi proposto a ele, sabe, nunca desapareceu. Seria muito menos perigoso se os Estados Unidos tivessem uma política de apenas segundo ataque, como a China e a Rússia têm. Aliás, European Union, acho que Índia e Paquistão também adotam essa posição. Ambos são potências nucleares que já travaram guerras e depois não iniciaram outra, mas têm uma doutrina de segundo ataque sensata. Eles não serão os primeiros a lançar, os Estados Unidos não. Então a lógica, de novo, de qualquer um que enfrenta os Estados Unidos é: não espere que eles te ataquem, mesmo que essa não seja sua política. Ataque primeiro. Especialmente se você estiver sendo cegado. Então existe essa política. E, sabe, houve um estudo feito há uns 15 ou 16 anos sobre quantos alvos-chave nos Estados Unidos teriam de ser atingidos por mísseis nucleares para transformar o país numa economia medieval. Eles provavelmente arruinariam o país por 100 anos, ou talvez o fragmentariam politicamente para sempre. Arrisque um palpite. Quantos alvos precisam ser atingidos? European Union saberia. 417. São suas cidades-chave, suas principais usinas nucleares, suas instalações-chave de petróleo e gás. São apenas 47 locais que precisam ser eliminados e os Estados Unidos estão acabados. Economicamente, está acabado pelos próximos 100 anos ou mais. Seus principais centros de decisão, de manufatura e de concentração populacional desapareceriam. Suas regiões industriais-chave sumiriam. Suas áreas logísticas-chave desapareceriam. A Rússia pode ter mais de 47, justamente porque ela é muito, muito maior, cerca de 2,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Mas o ponto é, em uma sociedade de alta tecnologia, numa economia de alta tecnologia, elas são, na verdade, muito frágeis.
Enquanto na Idade Média toda aldeia tinha um ferreiro. E se você matasse alguns ferreiros, não quebrava a economia do trabalho em metal porque cada vila e cidade tinha vários ferreiros. Quando você tem um Vale do Silício, onde está a maioria das empresas de alta tecnologia e engenheiros, e você destrói isso, é algo muito difícil de recuperar depois que foi atomizado. Então é a mesma coisa. E aqui vai outro problema, especialmente para os europeus. A Rússia é grande. A Rússia é enorme. A Rússia é o maior país do mundo. Os Estados Unidos ainda são bem enormes. Em ataques de caráter limitado, só uma certa parte do país ficaria coberta por precipitação radioativa ou diretamente destruída por explosões nucleares. O subcontinente europeu não russo, como parte da Eurásia. Mas, de qualquer forma, contando o Donbass, a Rússia corresponde a cerca de 42% do subcontinente europeu. O resto todo fica bem apertado ali. Então, qualquer ataque atingiria uma parcela desproporcional de pessoas, cidades e regiões. Mesmo uma troca nuclear limitada no resto da Europa, haveria grandes faixas, se não a maior parte do território, que deixariam de ser habitáveis ou só poderiam ser habitadas por conta e risco. Essa é a realidade. Acho que os dirigentes europeus não entendem e o povo, com certeza, também não entende. Quer dizer, lembram dos anos 80? Mísseis balísticos de médio alcance surgiram, e houve manifestações em massa porque, de repente, não seria mais a União Soviética e os Estados Unidos trocando mísseis entre si. Nós é que seríamos os primeiros a ser atingidos. Ah, não, nós não gostamos disso. As multidões saíram às ruas, e no fim toda aquela categoria de mísseis e armas nucleares foi banida. Agora nós os temos de volta. Então a Europa será muito provavelmente a primeira a ser atingida e depois talvez os Estados Unidos. Bem, acho que há uma estranha psicose coletiva na Europa agora. Porque se alguém alertar que, bem, talvez atingir o sistema de alerta precoce da Rússia, talvez bombardear seu elemento de dissuasão nuclear, isso pode arriscar a Terceira Guerra Mundial e uma troca nuclear. O retorno usual é, bem, a Ucrânia tem o direito de se defender. Isso é discurso pró-russo. Há agora uma imunidade ao bom senso. É o recurso usado para tudo. Fica só essa opção binária. Ou você apoia os russos, ou apoia os ucranianos, e apoiar a Ucrânia significa que você não discute riscos como a guerra nuclear. E, essencialmente, é impossível contestar isso. Estamos num caminho muito perigoso. E isso é argumento frequente de um convidado habitual do meu programa, o ex-diretor da Agência Central de Inteligência para a Análise da Rússia, George Beebe. Os europeus estão realmente presos em narrativas. Já não há mais pensamento estratégico. É só repetição de slogans e todo mundo se trancou em posições muito destrutivas. Mas, além de mirar o dissuasor nuclear da Rússia, vemos que um objetivo-chave é, claro, as instalações de energia, como refinarias e afins. Quão significativo é isto? Porque agora, com os ataques de maior alcance no interior da Rússia, a organização do Tratado do Atlântico Norte está, obviamente, ajudando a Ucrânia a tentar superar algumas das defesas aéreas russas. Qual o impacto disso na indústria de energia do... Está tendo algum impacto, mas vimos que, primeiro de tudo, muito do que foi atingido normalmente não é infraestrutura essencial. Quer dizer, se você olhar uma refinaria de petróleo, é uma instalação enorme. Uma refinaria típica tem entre 3 e 5 quilômetros de extensão e centenas de quilômetros de tubulações. Portanto, o que normalmente é atingido, European Union passei por um desses depósitos de tanques, parte queimou, o resto foi salvo, são geralmente as instalações de armazenamento. Porque elas ardem muito, muito intensamente e rendem ótimas imagens para a mídia ocidental. Olha, está queimando. Hahaha. Se atingir as tubulações, elas estão sob pressão. São monitoradas por sistemas de computador. As válvulas cortam o fluxo quando a pressão cai e então não pegam fogo. Sim,
É um pouco mais difícil substituir, mas vimos que a economia e a indústria russas são suficientemente rápidas para repô-las. Fica um pouco mais difícil se alguns reservatórios forem danificados. Isso pode levar, dependendo do tamanho do vaso, de uma semana a algumas semanas para substituir, porque são todos projetados e soldados à mão. Mas, na maior parte, os danos não foram tão grandes. Os últimos ataques foram mais violentos, especialmente na costa do Mar Negro. Tulsi foram bem fortes. E, ainda assim, a maior parte dos danos foi em instalações de armazenamento que explodiram e depois, o que vimos no Irã, o mesmo na costa do Mar Negro, poluição em massa, derramamento de petróleo e cinzas cancerígenas caindo. Mas, no geral, isso ainda não reduziu e não vai reduzir a produção russa. O que está fazendo, porém, é acelerar a mudança da Rússia para instalações no leste do país, voltadas para a Europa. Quer dizer, voltadas para a Ásia, não para a Europa. Basicamente, a Ásia e outros locais vão ser os principais portos para a energia. A União Europeia, de qualquer forma, tem sido cortada de um modo ou de outro. E problemas técnicos no oleoduto Druzhba para Mirs são só mais um golpe, talvez não no coração, mas no baço. Mas isso vai afetar aqueles duramente. Então, mas o efeito que tem é aumentar ainda mais o preço do petróleo no mercado, especialmente no mercado à vista. E os europeus estão basicamente comprando no mercado à vista. Os países da União Europeia estão comprando no mercado à vista agora. Então, isso só torna mais caro para eles. Então, ao apoiarem, como você disse, eles estão todos alinhados. Não importa que danos se façam. O grau de ignorância ou autodestruição neste ponto é além de qualquer compreensão. Então, não importa o dano que causem a si mesmos ao apoiar Zelensky, e Zelensky está tentando atingir isso. Ele está tentando atingir o South Stream ou o Turk Stream, as bombas que impulsionam gás no sudeste da Ásia, quer dizer, no sudeste da Europa. Eles atacaram várias vezes a autoridade do oleoduto do Cáspio, que é 50% da Chevron e 50% da KazGas ou KazOil. Neste caso, a companhia petrolífera do Cazaquistão. E isso lhes custou algo como 9 bilhões de dólares em receita perdida nos últimos 6 meses. Então, é uma quantia enorme. Então, em primeiro lugar, estão pressionando os preços no mercado, o que, novamente, vai atingir a Europa mais do que qualquer outro, e se conseguirem danificar seriamente e derrubar o gasoduto Turk Stream, isso, em primeiro lugar, claro, será um grande golpe para a economia turca. Portanto, isso vai deixar os turcos muito, muito felizes. E haverá um grande golpe na economia do sudeste da Europa. Além do gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos, esse é praticamente o único gás que ainda chega. Eles conseguiram, mesmo antes da guerra no Golfo com o Irã, irritar os Emirados Árabes Unidos e outros países com o terceiro pacote e tudo mais que exigiam. Então, neste ponto, é autodestruição, mas eles estão indo adiante. Eles não conseguem parar. Como você disse, eles realmente não conseguem parar. E European Union, não terminei de responder a última pergunta que você fez. Não posso falar pela liderança civil no Kremlin, mas os militares estão levando isso muito a sério, sério o suficiente para discutir um primeiro ataque nuclear, European Union, acho, e certamente ataques às fábricas de drones no restante da Europa, mesmo que arrisque uma guerra mundial convencional. Bem, neste ponto, não é melhor do que uma troca nuclear. Sim, bem, outra escalada, que pode ocorrer em breve, seria a ameaça do Zelensky de atacar a parada do Dia da Vitória, em 9 de maio, em Moscou. E vi que a Zakharova fez um comentário de que, se a União Europeia não contiver
ou não colocar Zelensky sob controle e esse ataque realmente acontecer, então ela aconselhou os diferentes líderes europeus a evacuarem suas embaixadas em Kiev imediatamente, porque a retaliação seria imensa. Você acha que isso é apenas Zelensky tentando semear incerteza e European Union, suponho, trazer a Ucrânia de volta às notícias? Ou acha que ele realmente poderia levar isso adiante? O primeiro não exclui o segundo. Claro, ele quer estar à frente. E European Union acho que, neste ponto, quero dizer, olha, você é o número 1. É sempre difícil saber quanto desse viciado está no comando e quanto os Estados Unidos e o Reino Unido realmente mandam, especialmente a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos e, de modo geral, os britânicos. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos está em modo de destruir a Rússia, custe o que custar. Acho que eles também estão totalmente presos a esse modo extremamente destrutivo. E definitivamente os britânicos também. Eles estão totalmente nisso. Até acho a ponto de possivelmente exterminar a Inglaterra. Essas pessoas perderam a sanidade há muito tempo. É melhor que o povo britânico acorde, senão vai se perder junto com eles, podendo acabar em uma troca nuclear algum dia. Não que a Inglaterra exatamente tenha algo para trocar. Até os mísseis não são deles, e nem sequer os submarinos da classe Typhoon. Tudo alugado dos Estados Unidos. Será que ele faria isso? Acho que sim, faria. European Union vou estar lá. Não vou estar exatamente no centro. Vou ficar um pouco de lado, com a Russia Today como comentarista no dia 9 de maio. Também estive lá no ano passado. Então, se acontecer alguma coisa, European Union estarei lá no local, pelo menos perto o suficiente. Os desfiles estão reduzidos, e não por causa da ameaça. Houve muita crítica em 2023 ao tamanho do desfile porque o país está em guerra, então é preciso economizar e cortar algumas dessas cerimônias grandiosas. Em 2025 foi um grande desfile porque foi o aniversário de 80 anos. Então este ano, pelo que sei, o desfile não vai ter nenhum equipamento terrestre, sem tanques, sem o resto. Vai ser basicamente um desfile apenas com tropas marchando. Eles ainda conseguem marchar muito melhor do que o que os Estados Unidos organizam. Então lembramos desse exemplo vergonhoso. Ele atacaria? Acho que ele vai tentar. Outra questão é que houve uma reação do lado militar russo, dizendo que simplesmente exterminariam o centro de Kiev. E eles poderiam, muito facilmente. Eles podem transformar Kiev numa Gaza. E isso é algo que acho que ninguém lembra. Eles veem o que os israelenses estão fazendo em Gaza e apoiam. Quer dizer, vamos, como a Mercy disse, sim, eles estão só fazendo o trabalho sujo para nós. Sabe, o extermínio daquelas pessoas feias que não gostamos. Esquecem que a Rússia é plenamente capaz de arrasar Berlim, ou Londres, ou qualquer outra cidade na Europa. Ela tem, sabe, a capacidade de mísseis para isso, e pode fazer. Então veremos. Vamos ver. Acho que eles vão tentar. Ou não são tão espertos, ou estão tão desesperados. É difícil dizer. Ou eles, European Union, acho em parte, isso é parcialmente culpa do Kremlin. Perderam a capacidade de dissuasão, qualquer ameaça de dissuasão. E o Ocidente não está levando isso a sério até que algo aconteça. E claro, do ponto de vista ocidental, os ucranianos são carne de canhão. Quer dizer, vamos ser realistas. Para o europeu médio, os ucranianos são carne suja e bárbara do leste que usamos contra outros bárbaros do leste. Então quem se importa se eles morrerem? O europeu médio não se importa com quantos ucranianos morrem. European Union ouço gente se exibindo como virtuosa o dia todo. Não lhes custa nada esse fingimento de virtude. Ah, olha como sou virtuoso. Estamos dando dinheiro para esses ucranianos morrerem. E em breve vamos reunir os homens deles e mandá-los para a frente. Aliás, segundo os ucranianos, os franceses já entregaram 40.000 pessoas para serem transportadas de ônibus e levadas para a frente o mais rápido possível. Então, você vê isso aí. Pois é, para o europeu médio, os ucranianos são um saco e uns bárbaros do leste. Eles não se importam com quantos deles morrem. Quer dizer, sejamos realistas. Os americanos com certeza não se importam com quantos morrem.
Tudo o que eles ouvem é dinheiro entrando cada vez que um ucraniano vira um cadáver. E se conseguirem um russo, melhor ainda. É só dinheiro entrando, é dinheiro no banco. Quero dizer, ficar enrolando e usando eufemismos sobre o que isso é inútil. Vamos falar da realidade. É horrível, é brutal e é isso. Para o político ocidental médio e seus financiadores, é tudo dinheiro. É só carne para o moedor, é tudo dinheiro e nunca foi outra coisa. Sim, não posso deixar de notar que, toda vez que há uma demonstração de empatia pelo sofrimento dos ucranianos, isso sempre se traduz em mandar mais jovens para as trincheiras. Quer dizer, se aparecem outras questões, coisas que não podem ser usadas na guerra, como ucranianos sendo arrancados de suas casas e enviados de ônibus para a frente, então a empatia meio que desaparece. Isso não pode ser usado de forma instrumental. Bem, minha última pergunta é só: o que você vê atualmente na linha de frente? Porque parece que os russos estão se saindo bem na região do Donbass, na região de Kharkov e também em Sumy, mas na região de Zaporizhia, vemos que os ucranianos tiveram alguns sucessos, especialmente na última semana ao longo do Dnieper. Como você interpreta a situação? Bem, tem. A Ucrânia tem sucessos, mas não tem fôlego para manter belos, porque conquista esses sucessos consumindo muitas pessoas. Um amigo meu que foi sapador e da infantaria de assalto. E agora ele está nas equipes de limpeza que entram no campo de batalha para recolher os cadáveres. E ele me dizia que esteve em Kupinsk. Kupinsk está em mãos russas. A Ucrânia segura algumas áreas florestais e alguns prédios na extremidade. Quando foram para o sul recolher os corpos, de uma frente que antes era mais ou menos estática, disseram: é 10-1. Ele ficou chocado. Ele achava que haveria muito mais russos mortos. Mas não, é 10-1. Os ucranianos estão perdendo um número enorme de pessoas. Outro cara me contou que estava na linha de frente em Kharkov, e havia um campo aberto de 2 quilômetros entre as posições de terreno alto deles e a linha de contato. E os ucranianos simplesmente chegavam e desembarcavam muita infantaria. European Union, perguntei como a infantaria se movia, e era claramente infantaria. Com certeza não eram treinados. Basicamente davam um fuzil a eles e mandavam para a frente, jogando Gers como massa humana. Ele disse que quase nunca precisávamos atirar neles. A artilharia os devorava antes de chegarem na metade daquele campo de 2 quilômetros. Quero dizer, atravessar um campo de 2 quilômetros para atacar é enorme. Combate corpo a corpo é a 50 metros ou menos. E a 2 quilômetros, se European Union consigo te ver a 2 quilômetros num contexto militar moderno, você nunca vai chegar aos 50 metros. European Union te derrubo com artilharia pesada, com morteiros, com munições lançadas do ar, e depois ainda tem o fogo direto dos tanques usados basicamente como veículos de apoio à infantaria. Metralhadoras pesadas e tudo mais. Você nunca vai atravessar aquele campo. Sem falar em minas terrestres ou outras coisas banais desse tipo. Então ele dizia, sabe, esse cara fica repetindo isso o tempo todo. São só umas ondas de gente. Esse cadáver está jogado no chão, apodrecendo. Esses caras... E os russos não vão mais sair para buscar elos, porque fizeram isso em Zaporizhia, quando houve a grande contraofensiva de 23. Tropas russas saíam para buscar os feridos ucranianos, e a artilharia ucraniana usava isso como referência para alvejar soldados russos. Então, depois de algumas emboscadas de artilharia, enquanto os russos tentavam salvar os feridos ucranianos, eles os deixaram lá, apodrecer, sangrar até morrer. O que você vai fazer? Você não vai arriscar seus próprios homens quando está lidando com gente assim. O principal que vi nesta viagem foi a reorganização dos drones russos. A Rússia passou a organizar unidades de drones. Na verdade, a Ucrânia estava na frente nisso e a Rússia finalmente está alcançando. Quando a Rússia entrou no uso de drones em primeira pessoa,
Estou falando de drones desse nível. Há várias missões para esse tipo de drone. Você tem missões de reconhecimento, drones kamikaze, drones de bombardeio, drones de abastecimento, e muito disso United States, tipos diferentes de drones, sem contar comunicações e afins. Cada batalhão, cada companhia tinha sua própria seção de drones. Então, estavam desorganizados. E eram orgânicos à companhia ou à unidade de nível superior em que estavam. Escória, como isso, como acetalestesiços, men cidades tofou, sera, e sons. Logo, níveis diferentes de treinamento, diferentes padrões de equipamento, tudo variado. Agora estão todos sendo reorganizados, foram arrancados dessas unidades e estão sendo formados em batalhões de drones. E agora, esses são separados dos batalhões antiaéreos de defesa. As unidades contra drones agora são separadas e integradas às organizações de defesa aérea, regimentos e batalhões, e essas serão as unidades ofensivas, agora estão sendo especializadas. Estão abrindo novas escolas dentro da Rússia e mais perto do campo de batalha. As próprias unidades estão abrindo suas escolas porque, com tanta gente passando, precisam de mais formação. E agora estão sendo padronizadas. Muita coisa está sendo padronizada, embora haja desenvolvimento contínuo. Quer dizer, estive num desses laboratórios onde desenvolvem ou modificam seus próprios drones. E qualquer ideia nova que os ucranianos inventam, eles simplesmente pegam, desmontam, remodificam e seguem com novos modelos. Então, eles têm uma capacidade limitada de desenvolver seus próprios drones, mais o que vem da fabricação centralizada. E tudo isso está entrando numa organização bem profissional. E há muitos candidatos se inscrevendo. Antes que a European Union esqueça, queria te perguntar também sobre as atividades da Rússia na África, mais especificamente no Mali. Não aparece muito nas notícias. Como você, digamos, faria um panorama do que realmente está acontecendo lá em termos de combates? Praticamente um fracasso total. Eles tentaram seguir um cenário sério. Tenho que checar alguns nomes. Fiz um relatório sobre isso, mas sou péssimo com nomes. Vamos ver. O presidente do Mali, Assimi Goïta. Provavelmente estou deturpando o nome. European Union faço isso. A diferença entre ele e Assad, sabe? Assad se afastou da Rússia. Depois ele se afastou da China e do Irã. Os três ofereciam modernizar seu exército. Abra a economia, deixe-nos investir. O que também acabou trazendo empregos. Ele queria ser querido pelo Ocidente. Então foi lá e conquistou esse carinho. Ele tentou se enturmar com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para voltar às graças dos Estados Unidos e realmente conseguiu. O que dizer? El Gelati agora comanda essa parte daquele circo francês. Há uma grande diferença aqui. Os malianos não tinham esse tipo de problema. A Rússia, o corpo africano, antes chamado Wagner, foi reorganizado e recebeu pessoal russo adicional. Isso faz parte do Ministério da Defesa da Rússia. Isto não é uma empresa mercenária. São militares regulares russos. Eles têm reconstruído o exército do Mali, aumentado bastante suas capacidades, e a gente já viu isso. Então 12.000 motociclistas, alguns parecendo saídos de Mad Max, o guerreiro da estrada, avançaram em veículos técnicos e motos, 2 em cada moto. É muito dinheiro. Eram tanto jihadistas islâmicos quanto nacionalistas tuaregues que queriam independência. Mas o problema é que os tuaregues que supostamente eram laicos agora estão totalmente alinhados com os jihadistas islâmicos, o que virou a população tuaregue do norte contra eles. Então eles avançam do deserto,
tentando fazer uma guerra relâmpago. Além disso, é óbvio que havia elementos dentro do governo do Mali que traíram o próprio governo. Quero dizer, os esquadrões da morte com atentados suicidas foram levados direto ao ministro da Defesa, que, junto com sua família, foi morto, e houve outros ataques na capital, de Bamako. Então, o que aconteceu foi que começaram a surgir fotos dele. Ele é um coronel, ou era coronel no exército do Mali quando o país era controlado pela França, através de mãos negras, em vez de mãos brancas. O neo-império francês. Ele tomou o poder. E o que ele fez? Ele se armou, pegou um fuzil de assalto e saiu tentando controlar a situação. Então ele não está fugindo. E esse é o ponto. Foi o que Assad fez. Ele não está fugindo. As forças malignas não estão fugindo. E o exército russo foi o eixo em torno do qual todo o resto se apoiou. E eles ficaram e lutaram. Eles tomaram aquela cidade, os islâmicos tomaram a cidade de Kadal, que é basicamente a capital do norte. As forças russas e do Mali recuaram para o sul, até uma base lá. E então o governo do Mali coordenou, por meio de negociações, a evacuação deles. Mas aparentemente ainda há postos de controle e sistemas de bunkers ao norte da cidade. Eles ainda estão sob controle das forças russas. Um dos problemas desse ataque estilo Mad Max é que eles não têm artilharia. Eles não têm drones. Eles não têm capacidade para se manter. Eles são o que se chamaria de colunas volantes. Colunas volantes podem causar muito dano porque chegam rápido, mas, no fim, são infantaria leve. Elas chegam rápido, elas podem causar muito caos, mas no momento em que as linhas se estabilizam, isso é o que vimos na região de Kursk. Elas conseguiram penetrar profundamente. Elas puderam causar muitos problemas. Eles não conseguiram realmente tomar áreas urbanas. E no momento em que a linha se estabilizava, eles simplesmente eram exterminados, porque eles vão tropeçar em posições fixas que estão só esperando por eles em uma emboscada. E é a mesma coisa que vimos com os mercenários e com os soldados regulares ucranianos. Eles simplesmente são aniquilados e aí a coluna móvel acaba porque as linhas se estabilizam. E as linhas se estabilizam muito rápido. Além disso, não só os militares russos, como as forças do Mali, têm artilharia. E aparecem muitos helicópteros Mi-24 por lá com pods de foguetes. Eles estão arrasando os jihadistas. Além disso, há uma seção de drones que a Rússia montou para o exército do Mali. E estão fazendo um trabalho muito bom nisso. Estão derrubando esses caras aos montes com drones suicidas. E eles têm muito pouco que fazer contra isso, principalmente porque estão num território muito aberto. E o que foi interessante também é que mesmo em Bamako, eles se dispersaram. Quando foram esmagados, as incursões deles chegaram e foram esmagadas. Eles se dispersaram. E os locais os caçaram e os mataram e depois os queimaram. Eles juntaram os corpos. Quero dizer, European Union. Vi muitos vídeos. Você não consegue postar isso no YouTube por motivos óbvios. Adoro ser banido. Mas eles juntavam todos esses corpos, os desmembravam. Acho que alguns ficavam com prêmios. Mas eles empilhavam esses corpos com lixo e os queimavam. Porque, sabe, para eles essas pessoas são lixo. E havia dezenas e dezenas desses corpos. Então eles foram eliminados. E Kadal está sendo basicamente cercada agora. A última notícia é que alguns desses bandos estavam pedindo corredores verdes para sair. Duvido muito que o exército do Mali vá deixar aqueles sair. Então o que? Eles podem voltar daqui a 1 ano, 2 ou 3. Não. Mas a questão é, não é que esses caras entraram. Isso não é surpresa. A surpresa é quem está apoiando eles, sabe? Comprando bicicletas, motocicletas e technicals, que são caminhonetes Toyota. A Toyota, sabe, ganha muito dinheiro alimentando guerras pelo mundo. Eles nunca sabem para onde seus veículos vão e vendem centenas de uma vez. Você vai adorar isso. Mas comprar tudo isso, equipar tudo isso, dá muito dinheiro. E ucranianos estão envolvidos. Na verdade, foram burras o suficiente para postar fotos de si mesmos com esses jihadistas e com suas bandeiras jihadistas e ucranianas. E eles postam por toda a internet para mostrar como são bons.
Então, se houver alguma dúvida de que isso não é um movimento caseiro, mas uma invasão como foi a da Síria, aí está. E o interessante é que Burkina Faso mandou tropas para ajudar o Mali. Então, Burkina Faso, Mali e Níger basicamente, e o Níger também sofreu ataques, algo que não vem aparecendo nas notícias. A Rússia está presente em todos esses países, e os três formaram basicamente uma aliança de autodefesa porque sabiam que os franceses voltariam. Os americanos estão apoiando os franceses, e as forças proxy ucranianas trabalham diretamente para seus mestres. Isso não é nada de novo. Os ucranianos estão armando jihadistas, bandidos de cartéis da Colômbia e do México, e por aí vai. Esses caras são os representantes dos Estados Unidos em tudo isso. Esses cadros são os... Incrível como, de repente, vemos combates entre russos e ucranianos vindos da África e como isso se espalha pelo mundo. Desenvolvimentos impressionantes. Quero acrescentar uma coisa a isso, algo de que não vem se falando. Veja, os franceses estão extremamente desesperados. Antes de mais nada, o Mali tem urânio. O Mali tem 8 minas de ouro. O Mali finalmente começou a formar uma reserva de ouro. A França tem uma enorme reserva de ouro, mais 100 minas de ouro. Eles vinham simplesmente retirando isso do Mali. O Mali faz parte do império neocolonial deles. Bom, o Mali, como você sabe, a maior parte do país não tem eletricidade. A Rússia, Rossadam, está em processo de começar a construir 3 usinas nucleares para o Mali. Isso não só iria fornecer eletricidade para o povo, como também daria a energia necessária para a indústria. O Mali não vai mais ficar desesperado vendendo seus recursos brutos. Vai poder subir na cadeia de valor, começar a processar esses recursos e talvez produzir bens acabados. O Mali vai enriquecer, ou pelo menos ficar muito mais rico do que era. A partir dos seus próprios recursos, eles não vão mais permitir que os europeus ocidentais os roubem, a preços muito baixos. Sabe, o urânio que Macron e todos antes de Macron compravam, porque, sabe, há muito pouco urânio nessa grande rocha. É preciso extrair quimicamente. Mas você compra o minério, 99,99% dele é só rocha, e você extrai o urânio. Pois bem, o preço de mercado é de $250 por tonelada. Para entender, os franceses compravam por $50 a tonelada. Agora, eles têm de pagar o valor de mercado. Então, claro, estão furiosos. Perderam suas minas de ouro, perderam suas minas de urânio, perderam suas minas de cobalto. Eles perderam muito ao perder essa parte do Sahel. E há a ameaça de que o resto também se vá. Sabe, Madagascar teve uma revolução e se livrou dos neocolonialistas franceses. A Rússia não teve nenhum papel nisso. Mas está se espalhando a ideia de que, ei, não precisamos mais ficar sob tutela francesa de uma forma ou de outra. Temos uma escolha. É algo que a África não tinha há muito tempo. Pelo menos na África subsaariana. Bem, obrigado por compartilhar essas perspectivas. Vou começar a acompanhar o que acontece no Mali mais de perto, porque isso terá consequências enormes. Pois é. Quer dizer, o que estamos vendo pode ser, sabe, uma espécie de Segunda Guerra Mundial. Vou dizer que é mais parecida com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi mais ou menos isso. Deram o sinal e todo mundo se atacou. E alguns outros países foram entrando conforme a guerra avançava, como a Turquia, a Grécia e depois a Romênia e a Bulgária. Bem, a Romênia. Mas a Segunda Guerra Mundial foi, na verdade, várias guerras pequenas que acabaram formando uma única frente contínua. Não podemos esquecer as aventuras dos italianos. Os japoneses e outros estavam participando da Guerra Civil Espanhola. Tudo isso fazia parte da Segunda Guerra Mundial. Estamos vendo a mesma coisa, sabe? A linha de frente agora está na Ucrânia. A linha de frente está no Golfo Pérsico. E agora a linha de frente está na África Ocidental. E o número dessas linhas de frente está aumentando. No fim, elas vão se fundir em uma única guerra se isso não parar. E, infelizmente, European Union não vejo o Ocidente parando. O Ocidente está por trás disso. É, sem dúvida, o Ocidente que está por trás disso. Não paro de ouvir que já estamos em uma guerra mundial e esse argumento começa a parecer convincente.